Muitas pessoas têm medo de fazer pão integral, de achar que não vai crescer, que não vai ficar gostoso. Mas se você trabalhar bem a massa do pão 100% integral, você pode ter vários tipos de pães, inclusive esse pão, que é um pão rústico de casquinha crocante e um miolo mais macio. É um pão que vão poucos ingredientes e é bem fácil de fazer e fica uma delícia. Olá, eu sou a Rafa e hoje nós vamos fazer esse pão 100% integral. Eu vou usar aqui 1 kg de farinha de trigo integral, 1 colher de sopa de fermento biológico seco. Você pode colocar diretamente na farinha. Se você for usar o fermento fresco, use 2 tabletinhos de 15 gramas, ou seja, um total de 30 gramas. E aí, eu vou colocar diretamente na massa já a nozes, castanha e uva passa. Se você quiser, pode colocar depois que teve o glúten ativado, ok? Eu passei um pouquinho no mix esses meus grãos e a passas para ficar um pouquinho menor. Eu triturei e aí mexi bem aqui na minha massa. E agora, como opção, eu vou colocar um pouquinho de grãos. Eu fiz aqui um mix de umas 2 colheres entre linhaça, quinoa, linhaça dourada, chia e mais ou menos umas 2 colheres de aveia. E esse mix eu vou misturar e colocar aqui na minha farinha. Quanto mais grãos você adicionar na farinha, mais pesada ela fica. Então, ela não vai ficar tão fofa do que se fosse o pão só com a farinha integral. Mas isso vai adicionar qualidade na minha receita, tá? A água eu vou adicionando aos poucos, porque a marca da farinha integral, ela vai interferir nessa absorção da água. Para essa receita, eu vou usar entre 600 e 700 gramas, mais ou menos, ou melhor, ml de água. A massa ela vai ficar meio grudenta, nem tão firme, nem tão mole. Ela fica meio pegajosa, olha como ela fica. E reparem que ainda eu não coloquei o sal. Eu vou deixar essa massa em autólise descansando aí uns 20 minutos para que ela possa ficar mais elástica e depois eu coloco o sal. Agora que minha massa ela já descansou, ela fica mais elástica, é mais fácil de trabalhar. Eu vou esticar essa massa na minha bancada e aí eu vou adicionar o sal, tá? Então, deixa eu ajeitar a massa aqui e aí eu vou colocar na bancada para a gente adicionar o sal. Mole sempre os dedos para conseguir trabalhar com a massa se estiver grudando, mole com água mesmo. Abri a massa, agora eu vou colocar aqui 1 colher de sopa ou 10 gramas de sal. E eu vou dobrar essa massa e conforme depois eu for ativando o glúten, aí sim esse sal vai incorporando nessa massa, tá? Então, você vai dobrar algumas vezes e vai deixar descansar. Toda vez que for descansar, descansa uns 15 minutos. Se por acaso passar de 15 minutos, não tem problema. E agora eu vou começar a sovar a massa. Eu posso sovar de 2 maneiras, dobrando e batendo. Então, eu vou bater, dobrar. Eu vou bater e dobrar. Esse método é muito usado para massa mais hidratada, como por exemplo uma ciabatta. E eu vou fazer isso por algumas vezes, tá? Quantas vocês quiserem, mas não muitas. Faz e deixa descansar uns 15 minutos. Faz e deixa descansar uns 15 minutos. Ou, se você não quiser, você pode trabalhar só com as dobras dentro do bol mesmo. Então, você vai fazer aí umas 10 dobras, deixa descansar 15 minutos. Faz umas 10 dobras, sempre molhando as pontas do dedo e deixa descansar. Você vai repetir esse processo umas 4 vezes, que vai dar aí um período mais ou menos de 1 hora entre descansar e sovar. Depois que eu fiz todo esse processo, minha massa já está bem ativado o glúten. Agora eu vou modelar a minha massa. Você pode fazer com essa quantidade 2 pães maiores ou 4 pães menores. Aqui hoje eu vou fazer 4 pães menores, até porque eu vou colocar alguns na minha panela e minha panela é pequena, tá? Então eu vou dividir em 4 pães. Dividi a massa em 4 pedaços. Olha como ela já tá bem mais elástica e tá bem macia.
Então, agora você dobra essa massa e eu coloquei num pote um mix com alguns grãos. Dentre eles, eu coloquei a semente de abóbora, que é muito gostoso, ela fica crocante depois junto com a casquinha do pão. Coloca numa bacia, né, num potinho, e você vai passar essa massa, vai passando para ir grudando essas sementes. Vou fazer isso nos 4 pães e eu vou colocar 2 pães em forma, que você pode ou não cobrir com papel alumínio, mas na hora de assar eu vou borrifar água no meu forno e na minha panelinha de inox que eu vou tampar. O objetivo é que segure o vapor dentro do forno. Eu vou fazer em 2 pães, eu vou fazer o corte, mas ele não vai abrir muito porque é um pão um pouco mais pesado, então ele não vai abrir aquela pestana bonita. Ou você pode não cortar. E no forno você vai deixar pré-aquecido a 230 graus. Ele tem que estar bem quente para assar. Borrife água dentro do forno para formar essa casquinha crocante. Então formou uma casquinha crocante, bem gostosa, e o miolo bem macio. Você sente esse leve sabor da uva passa com a farinha integral, junto com a castanha e a nozes. Realmente muito gostoso. Vale fazer esse pão, vale a pena, tá? Mais uma dica aí para vocês.